Saudações a todos em qualquer lugar desse Brasil e de todo o mundo. Fazendo esse vídeo aqui para deixar registrado como eu conheci os membros da Igreja de Deus Internacional, o programa O Caminho Antigo. Quando eu nasci, a minha mãe ela era de uma religião e até os 6 meses ela fazia parte dessa religião. Eu não fui batizado. Depois ela se interessou por uma outra religião e foi nessa religião que eu cresci. Mas mesmo criança eu não achava correto algumas práticas que eu via dentro daquela religião. Eu fui me entendendo como criança, fui crescendo e vi algumas coisas que eu achava estranho, até mesmo a minha mãe, às vezes tendo alguns comportamentos que eu achava estranho, sem eu ter entendimento das Sagradas Escrituras. E aí eu fui crescendo, mas não achava muito bom aqueles ensinamentos. Tinha alguma coisa assim que não era legal para mim. Aí quando eu cheguei na minha adolescência, eu não quis mais participar dessa religião. E aí eu passei a fazer coisas assim que não agradam a Deus, né? Os vícios desse mundo. E fui crescendo, fiquei adulto e passei muitos anos fazendo as coisas que Deus não se agrada. E aí eu sempre, mesmo assim, fazendo as coisas que Deus não se agrada, mas eu sempre lembrava de Deus. Eu nunca esqueci de Deus, mas sempre com aquela vontade de realmente aprender os ensinamentos dele, aprender a verdade que está na Bíblia, né? Sempre foi assim. Durante muitos anos eu, mesmo sem estar participando de nenhuma religião, mas eu tinha aquele desejo no meu coração de voltar para o caminho de Deus, de fazer a vontade de Deus. Só que eu não sabia como que era, eu não entendia. E quando foi no ano de 2007, eu fiquei com mais vontade ainda de encontrar a verdade de Deus, e eu comprei uma Bíblia para mim. E aí eu comecei a ler a Bíblia, ler todos os dias, 2, 3 capítulos por dia. E eu cheguei a ler toda a Bíblia. E quando terminei eu tinha apenas a conclusão que a gente tinha que obedecer a Deus. Mas eu não sabia o que. As pessoas até me perguntavam: e aí, tu terminou de ler a Bíblia? Aí eu falava assim: e o que tu entendestes? Aí eu falava: eu entendi que a gente tem que obedecer a Deus. Mas não sabia nada, não tinha entendimento. E aí eu continuei essa busca, ouvindo pessoas falando da Bíblia, pregando. E teve uma época que teve uma pessoa que eu conhecia, ele veio aqui em casa me fazer uma visita e me convidou para ir na igreja dele. E eu fui, né? Fui. Ele também não tinha entendimento, né? Porque depois que eu vim descobri que ele não tinha entendimento da Bíblia. Mas ele achava que tinha e me convidou e perguntou se eu queria aceitar Jesus e tal. E aí eu comecei a ir na igreja dele. Mas a mesma coisa assim, eu ia na igreja lá dele, na religião dele, mas sempre aquelas coisas que eu não concordava desde criança. E uma dessas coisas era chamar homem de pastor. Eu não concordava com isso. Eu mesmo sem ter entendimento da Bíblia, mas eu achava uma coisa assim arrogante, chamar homem de pastor ou de qualquer outra coisa que pertence a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo.
E aí eu fiquei alguns tempos lá nessa religião, mas estava vendo que não estava batendo com o que eu imaginava de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu nunca tinha sido batizado em nenhuma religião, até aquele momento nunca tinha me batizado, né? Eu nunca tinha sido membro de nenhuma igreja. E foi quando eu decidi também sair dessa religião e fui para outra. Fui para outra que estava na mídia aí, famosa, e eu passei a frequentar essa outra religião. Mas a mesma coisa também, as coisas que eu estava vendo lá não era bom, não era legal, não condizia com o que eu estava procurando. E aí eu tomei a decisão de ficar só em casa. Só em casa, lendo a Bíblia, e passei a assistir também alguns programas na televisão, comecei a ver alguns homens pregando, falando de Deus, mas nenhum estava ainda preenchendo o que eu estava procurando há muitos anos, desde criança. Mas num certo dia, eu passando de canal, eu encontrei no ano de 2010, em dezembro de 2010. Eu comprei uma antena nova aqui para casa de televisão e nessa nova antena que eu comprei pegava um outro canal que até o momento não pegava, e quando eu comprei essa antena, começou a pegar esse novo canal. E nesse novo canal estava lá o programa O Caminho Antigo. E quando eu vi esse programa, O Caminho Antigo, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que o pregador, a pessoa que estava ensinando, ele era chamado de irmão, não de pastor. E aquilo foi muito interessante para mim, porque eu queria tanto escutar e ver isso durante a minha vida, e eu encontrei aquilo que eu não gostava desde criança, que era ver homem ser chamado de pastor. Naquele dia, naquele programa, eu encontrei um homem pregando a palavra de Deus e sendo chamado de irmão. E eu fiquei muito interessado em ouvir ele falando, pregando, ensinando as palavras de Deus, todo o tempo mostrando na Bíblia, as pessoas fazendo pergunta para ele. Irmão, eu gostaria de fazer uma pergunta. E ele ia lá na Bíblia e respondia. Irmão Elissoriano, irmão Elissoriano, irmão Elissoriano. E eu fiquei feliz com aquilo, porque era aquilo que eu estava querendo. Era aquilo que eu estava buscando. Uma das coisas que eu estava buscando. E então, tudo que as pessoas faziam pergunta para ele respondia na Bíblia. E chamando ele de irmão. E eu, nessa época, a minha mãe ainda estava aqui nesse mundo, viva, né? Eu chamei ela: mamãe, vem cá ouvir esse pregador aqui. Ele é diferente, porque ele é chamado apenas de irmão. Ele não é chamado de pastor. E tudo que ele fala, ele responde na Bíblia. As pessoas fazem pergunta para ele e ele vai lá na Bíblia e responde. E a minha mãe passou a ouvir o programa junto comigo, e graças a Deus ela, a partir daquele momento, ela já começou a ser iluminada por Deus, como eu também. E nessa época não tinha nem membro aqui da Igreja de Deus aqui em Manaus. Não tinha membros ainda. E uma das coisas também que eu tinha dúvidas era por que existia tantas igrejas, né? Se só tem um Deus, um só Senhor Jesus Cristo, porque tantas igrejas? E foi quando eu descobri que a igreja que está na Bíblia é a igreja de Deus. Não tem como ninguém discordar disso, porque só existe uma igreja na Bíblia, que é a igreja de Deus. E eu, graças a Deus, eu fui respondido também sobre essa questão. Então eu passei a ouvir o programa todos os dias, aquela alegria onde eu estava, eu queria ouvir o programa no trabalho. Eu ia na Lan House, eu não tinha nem internet em casa nesse tempo, e eu comecei a investigar, e eu fui descobrindo mais coisas que eu não sabia, graças a Deus. E foi quando eu entrei em contato com a igreja, e os irmãos foram conversando comigo, me dando apoio.
e enviaram DVDs para mim de Brasília, veio DVD do Rio de Janeiro também, que eu me lembro ainda, e isso faz muitos anos, né? Então, assim, eu fui cada vez mais me aprofundando na verdade, nas coisas de Deus, e junto com a minha mãe também, graças a Deus. E aí foi quando o obreiro ele veio aqui em Manaus, e eu me encontrei com ele, foi aquela alegria. E aí ele me convidou para fazer uma pergunta para o irmão Eli Soriano. Aí eu fui fazer, junto com a minha mãe e meu filho, a gente foi lá e eu fiz uma pergunta. Eu tava muito emocionado na hora da pergunta, quando eu fui fazer a pergunta, porque eu tava feliz, né, de ter encontrado a Igreja de Deus, o caminho antigo. E eu fiz a pergunta pro irmão, emocionado. E aí ele me respondeu tudo na Bíblia. E começou aí a minha história, graças a Deus, de encontrar a verdade. Depois eu fiz outras perguntas para ele novamente, e sempre resposta da Bíblia. E foi quando aí eu comecei também a estudar as doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para você se batizar na Igreja de Deus, você tem que aprender primeiro as doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu comecei a estudar as doutrinas, a minha mãe também, e aí a gente terminou. Na época era só nós dois ainda aqui em Manaus, estudando as doutrinas. Aí nós terminamos, e nisso já tinha também outros irmãos. Depois apareceram outros irmãos, eles começaram a assistir as doutrinas. Aí nós terminamos e ficamos esperando eles terminarem para a gente se batizar. A gente ficou aí num período esperando os outros irmãos terminarem as doutrinas e a gente se batizar junto com eles. E aí eles terminaram, graças a Deus, foi marcado o batismo, e no dia 19 de fevereiro de 2013 nós nos batizamos na Igreja de Deus. E foi um dia maravilhoso, e desde lá eu estou nesse caminho com a ajuda de Deus, né? Membro da Igreja de Deus Internacional, ouvindo os ensinamentos puros de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu, mesmo com minhas falhas, com meus defeitos, mas eu sinto que nosso Senhor Jesus Cristo ele tem me dado força, ele tem me ajudado. Eu sinto que eu não sou um falso irmão, e eu peço muito a Deus que eu não seja um falso irmão. Eu quero muito ser digno da vida eterna, porque a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo é a vida eterna. E eu tenho muito desejo no meu coração de herdar a vida eterna, de ver face a face o meu Deus, o Criador, Pai Todo-Poderoso, e o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus vivo. E até aqui eu estou seguindo no caminho, graças a Deus, e peço a Deus que me ajude a caminhar, a viver o Evangelho, a praticar o Evangelho, a praticar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo até o último dia da minha vida, até o último suspiro. Eu reconheço que eu sou um homem falho, eu não sou nada, estou me esforçando apenas para ser um servo de Cristo, um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sou nada. Eu quero apenas ser um servo, um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero que Ele me ajude a cumprir os mandamentos dEle, que é fazer o bem, que é praticar o amor, que é obedecer os seus ensinamentos, a sua santa doutrina. E convido a todos vocês a conhecerem os membros da Igreja de Deus Internacional. Façam esse teste, façam essa prova, venham nos visitar, procure nas redes sociais
o canal MIDI Cuida, o programa O Caminho Antigo, o canal MIDI Cuida, membros da Igreja de Deus Internacional, MIDI. Procurem para vocês aprenderem o que realmente o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Ele deixou os seus ensinamentos, ele deixou as suas santas palavras, a sua santa doutrina. Procurem, investiguem como eu. Eu procurei e eu encontrei. Eu encontrei a Igreja de Deus. Eu encontrei o caminho antigo. Graças a Deus. E convido todos vocês a se juntarem conosco, para que nós possamos ser dignos da vida eterna. Que Deus abençoe a todos vocês, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a paz de nosso Deus e Pai Todo-Poderoso esteja sempre com todos nós. Um abraço e que Deus nunca deixe faltar nada, o necessário aí na casa de vocês. E conheçam os membros da Igreja de Deus Internacional. Graças a Deus seja toda honra e toda glória para todo sempre. Amém.